A gente viu, então, esse modelo da imagem do destino, né? Nesse sentido, um outro modelo e um conceito que é importante no estudo dos destinos turísticos é a noção de competitividade também, né? Ou seja, se eu vou me perguntar o que faz um destino turístico atrair mais investimentos ou atrair mais visitantes do que outros? Por que alguns destinos se posicionam melhor nesse sentido, né? Ou será que eles o que torna um destino mais adequado para desenvolver o turismo do que outro, ou mais especializado em relação ao turismo do que outro? Então aí a gente vai ver que, para além dessa questão da imagem dos visitantes, também tem uma série uma dimensão organizacional, né, e de estruturas e de recursos que vão contribuir, então, portanto, para que um destino seja mais ou menos competitivo nesse sentido, né, para a atração de investimentos, de visitantes e da especialização turística em relação a isso. E também é interessante, né, de se ver essa competitividade. Eu tenho, por um lado, um construto que permite a avaliação da evolução ao longo do tempo dessa organização do destino, né? Ou seja, como é que o destino está evoluindo em termos organizacionais nesse sentido, né? E, por outro lado, tem uma comparação com outros, né? Não uma comparação direta, digamos assim, mas eu tenho um pouco uma noção de posição, né? De onde é que eu estou. E aí, nesse sentido, né, além desses aspectos teóricos, essa série de construtos que foram feitos em relação a isso, eu tenho algumas organizações que fazem também, que produzem esses índices, né, e que produzem, por exemplo, rankings de competitividade, não só do turismo, mas também de outros fatores. Um deles, por exemplo, é o Fórum Econômico Mundial, que tem esse índice, né, de competitividade em viagens e turismo. O próprio Ministério do Turismo também tinha um estudo que ele fazia, né, que desde 2000 se não me engano, de 2007 até 2011, mais ou menos, que era o estudo da competitividade dos 65 destinos indutores do Brasil. Depois isso se descontinuou, né? Mas, enfim, tinha uma metodologia, então, que avaliava isso. Então, o que é essa ideia de competitividade, né? Eu tenho, de alguma maneira, diferentes dimensões, né, que vão contribuir, então, para que o meu destino seja interessante em termos de estrutura e de organização. Então, eu tenho, por um lado, aqui, tomando como base, né, esse índice do Fórum Econômico Mundial, 4 dimensões principais. Então, um ambiente favorável, né, um ambiente de negócios, por exemplo, a questão de segurança que também é crucial. Lembro agora do exemplo do Egito, por exemplo, que teve aqueles atentados terroristas, né, e o quanto, por mais que tivesse toda uma estrutura turística lá e atrativos bacanas, isso acabou caindo, né, o turismo acabou caindo naquele local. Então, quanto isso é um pressuposto, digamos assim, questões de saúde, de higiene, questões de recursos humanos e mercado de trabalho, né, e a prontidão em relação a tecnologias da informação e da comunicação, né? Então, são aspectos que contam aqui na competitividade no destino, nessa dimensão de um ambiente que auxilie, digamos assim, né? Por outro lado, também, né, uma outra dimensão que é a política de turismo e de viagens, né? Então, se existe uma priorização na política daquele país ou daquele destino em relação ao turismo ou não, a questão da abertura internacional, né? Como é que esse país está aberto a receber investimentos estrangeiros, a receber estrangeiros, né? Essa questão, por exemplo, de emissão de vistos e outros aspectos nesse sentido. Uma competitividade em relação aos preços, né? E isso aqui é bastante clara a diferença, né? Quando a gente vai escolher visitar um destino A ou um destino B, o quanto isso faz diferença. Talvez essa questão do preço esteja vinculado a uma outra dimensão, que é a infraestrutura, por exemplo, a infraestrutura de transporte aéreo, né? Ou seja, se eu tenho uma infraestrutura maior, eu posso ter um preço menor, enfim. Mas voltando aqui, né, um outro elemento que é a dimensão de sustentabilidade ambiental, né? Outro fator, então, portanto, é a infraestrutura, né, que a gente tinha comentado aqui, da infraestrutura de aeroportuária, infraestrutura de portos e de chão, né, rodoviária, né, e também uma infraestrutura de serviços turísticos, né, a existência de hotéis, a existência de restaurantes, a existência enfim, de serviços turísticos que proporcionem esse acolhimento aos visitantes, né? E aí uma outra dimensão em relação aos recursos naturais e os recursos culturais, né? Ou seja, seria mais ou menos uma atratividade, assim, né? Digamos assim, as pessoas vão lá para ver. Então,
de novo, né, essa questão do destino. Não adianta nada eu ter um certo recurso natural se eu não tenho uma infraestrutura e se eu não tenho isso conectado numa distribuição para que o meu visitante possa chegar lá e usufruir desse local, né? Por outro lado, aquilo que a gente comentava, né, que o turismo é um projeto do visitante que só vai, de alguma maneira, gerar empregos e gerar um certo benefício na medida em que o destino conseguir construir uma experiência que o visitante possa, a partir dessa vontade dele de estar lá e desses gastos que ele quiser, deixar alguma contribuição, né? Mas isso não necessariamente ocorre, digamos assim, né? Eu posso visitar um local e, não sei, caso clássico, vou acampar na praia, volto, não deixei nada, não gastei nada, mas se eu for ver em todas as regulamentações ou todas as definições, eu fiz uma viagem turística, né? Enfim, então, esses quatro eixos aqui, assim, né, que compõem esse índice de competitividade medidos pelo Fórum Econômico Mundial, e aí tem uma série de indicadores, acho que são mais de 70 indicadores que eles fazem para procurar, então, comparar, né, os países aqui, e aí esse gráfico aqui mostra a relação entre esse índice de competitividade e o número de chegadas de turistas internacionais, né? Então, o país que está melhor colocado é a Espanha, os Estados Unidos, embora o país que mais receba visitantes, por exemplo, como a gente já viu, é a França, né? E aí depois aqui outros países, a gente vê então como é que é essa distribuição, né, dos diferentes países em relação a essa competitividade em relação ao turismo, né? Ou a gente poderia notar como uma certa especialização em relação ao turismo, né? E aqui então o ranking, né, do ano de 2017, já saiu o ranking de 2019, né, 2020 eu não sei como é que está ainda, depois eu posso deixar o link ali para vocês verem com um pouco mais de calma. Então aqui, né, em termos, enfim, a Espanha, França, Alemanha, Japão, né, e por aí vai. O Brasil, então, aparece aqui na 32ª posição, né? Não é tão ruim, né? E aí estão os outros países aqui, né? Um outro estudo também nesse sentido, né, de competitividade de destinos, que procurava avaliar o destino a partir de diferentes dimensões, né? Era esse que eu comentei do Ministério do Turismo, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Sebrae também, e eles colocavam 13 dimensões principais. Então, a gente vê que colocaram 4, essa que são 13, né? E quais são essas dimensões? Então, infraestrutura geral, né, capacidade de atendimento médico no destino, suplemento de energia, serviço de apoio ao turista, enfim, serviços e equipamentos turísticos, né, sinalização, centro de atendimento aos visitantes, centro de eventos, enfim, esse tipo de equipamentos. A questão do acesso, acesso aéreo, acesso rodoviário, enfim, sistema de transporte local, né. Um aspecto aqui que era importante, que a gente vendo aqui das notas, né, é o mais baixo dos destinos, e justamente a questão do monitoramento, né? Ela está aqui, ó, então nota 36, é a mais baixa de todas, né? Que diz respeito justamente a essa capacidade de gestão dos destinos de acompanharem o seu desempenho, né? Para ver como é que eles estão indo ou não. E aí, indicadores como ocupação hoteleira e ou pesquisas de demanda e outros elementos dessa análise, dessa performance turística, né? As dimensões seguem aqui, então, a economia local, a capacidade empresarial que existe, os atrativos turísticos existentes, a questão do marketing, da promoção do destino, a questão das políticas públicas em relação ao turismo, né? Aspectos sociais aí também, então, os empregos gerados ou uma política por exemplo, se existe uma política de enfrentamento à prevenção da exploração sexual infantil, aspectos ambientais, aspectos culturais e a cooperação regional. Então, essas que são as 13 dimensões que se colocou nesse estudo, né? E a partir disso, então, fazia-se essa medição dessas dimensões para os 65 destinos indutores do Brasil, né? E como é que aqui era o ranking do último ano que foi feito o estudo, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, vocês podem notar aqui, mas justamente a ideia não é isso de ranquear e de fazer uma espécie de uma competição entre os destinos, apesar do nome ser competitividade, né? Mas é justamente de identificar, por exemplo, que talvez
se um destino investisse mais em monitoramento, ele, que é a nota mais baixa, ele teria um crescimento maior, né, ou teria uma melhoria, uma performance mais significativa do que, por exemplo, se ele investisse esses recursos em, essa aqui que está com uma nota maior, vamos dizer qual é, em infraestrutura. Né? Então, por exemplo, São Paulo já tem uma infraestrutura, vai investir mais em infraestrutura? Não, talvez seja melhor investir em monitoramento. Né? Enquanto que outro destino talvez tenha uma infraestrutura fraca, talvez seja melhor investir em infraestrutura. Né? Então, de avaliar como é que essas diferentes dimensões comportam, né, essa competitividade do destino turístico. Um pouco dando aquele gráfico de radar, assim, digamos, né? Onde é que é o campo que seria melhor eu cobrir, digamos assim, e ter essa variação em termos de indicadores para os gestores, né? Aí aqui, novamente, né, naquela perspectiva da análise fatorial, né, a competitividade dos destinos também é analisada nesse sentido. E esse aqui é um estudo que foi feito, né, avaliando a competitividade de destinos na China, né, então especificamente sobre a China, né, e aí a gente vê assim, por exemplo, talvez vai em relação ao Brasil, enfim, o que seria importante na China para o destino ser competitivo, né, tendo em conta então essas particularidades do mercado local, das próprias práticas de viagem, enfim, né. Então eles comentam aqui, né, principalmente a questão da infraestrutura e aqui quanto cada questão dessas aqui influenciou na infraestrutura. Então, por exemplo, a questão 9 aqui, infraestrutura de comunicação, tem uma influência bastante forte, o suprimento de água também, né, a questão da energia elétrica, serviços de saúde, um pouco menos, né, uma influência um pouco menor. Depois aqui, então, a questão do destination management, né, ou seja, o gerenciamento do destino, como é que se existe, né, uma organização dedicada a isso, como é que é a questão do marketing do destino, o desenvolvimento de recursos humanos, se existe algum tipo de sistema de gerenciamento de crises, por exemplo, em relação ao destino, como foi essa nossa grande crise sanitária, né? Será que estavam preparados ou não? Então, quanto isso influencia a competitividade dos destinos turísticos. E um outro elemento aqui, a questão da superestrutura turística, que ele comenta que seriam essas facilidades de serviços, né, de acomodação, alimentação, compras, enfim. Então, quanto cada ponto, cada questão dessas 15 questões que ele comenta aqui, vai influenciar e vai formar esse índice de competitividade que vai auxiliar os gestores do turismo na China a terem um pouco essa noção, né, de onde investir, o que é importante para um destino ser competitivo naquele país, né? Lembrando que esse estudo foi feito a partir do questionamento para experts, digamos assim, né, pessoas que trabalham com o turismo no país, o que eles achavam mais importante ou não, né, numa escala líquida, o que contava mais ou menos, né, e a partir disso, então, fizeram essa medida, né, o que seriam esses determinantes da competitividade dos destinos turísticos, né. E claro que essas variáveis, né, eles captaram na literatura que já existe sobre o tema, né. Então, por exemplo, aqui o Rich and Crouch, né, que é um estudo bastante clássico sobre competitividade de destinos, né, comentam aqui os recursos-chave, né, o núcleo, assim, digamos, e atrativos, a questão da fisiografia, clima, cultura, história, fatores de apoio como infraestrutura, acessibilidade, né, a questão da organização do destino, se existe uma estrutura de gerenciamento disso, desenvolvimento de recursos humanos, enfim. Né, outros autores, por exemplo, Dwyer King também, né, tem um estudo importante em competitividade de destino, já vão colocar outras dimensões, mas a gente vai ver elas são, de alguma maneira, um pouco próximas, né? Então, é o quanto cada estudo desse aqui vai identificando essas variáveis, né, e vai procurando medir e ajustar essas variáveis conforme a sua realidade local, né? Sempre a partir também da crítica, né, que se coloca nas publicações científicas, né, e nessa discussão que é a própria ideia de ciência, né, de eu poder discutir, debater e desconstruir, enfim, fazer avançar esse tipo de conhecimento, né, para
identificar justamente o que forma que torna um destino mais ou menos competitivo nesse sentido. Bom, então a gente viu, né, nesses nossos vídeos aqui, nessa aula, uma série de fatores sobre o que seria um destino turístico, né, desde uma perspectiva da imagem do destino, da competitividade dos destinos, modelos de ciclo de vida de destinos turísticos, os destinos turísticos na perspectiva dos visitantes, né, e eu gostaria de perguntar para vocês, então, algumas questões, né, para que vocês pudessem refletir como é que talvez toda essa teoria se enquadre na experiência que vocês têm, né? E aí esse é um ponto para a gente poder discutir no nosso encontro síncrono, né? Então, o que vocês recordam da última viagem de vocês, né? Qual foi o destino que vocês foram e qual foi a imagem que vocês fizeram desse destino, né? Se essa imagem teve uma diferença em relação a essa expectativa e a chegada depois, né? Qual é o destino que vocês planejam para a próxima viagem de vocês? Como é que vocês esperam isso? Né? E, por um outro lado, pensando na cidade que vocês residem, enquanto destino turístico, como é que vocês entendem que é o posicionamento dessa cidade em relação, por exemplo, a esses elementos da competitividade ou em relação à própria imagem do destino para os visitantes? Né? Sempre lembrando que essa imagem ela varia de acordo com o perfil de cada tipo de visitante. Bom, então são algumas questões aí que eu deixo para a gente debater no nosso encontro síncrono. Qualquer coisa, dúvida que vocês tiverem, podem enviar uma mensagem, estou à disposição, tá certo? Até mais, até logo. Obrigado.